Olá, mulheres. Aqui quem fala é Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Nós estamos juntas lendo o livro O Poder da Oração, segundo a vontade de Deus, da Stormy O'Marion, da editora Thomas Nelson Brasil. Hoje nós estamos no capítulo 18, áudio 18, orando para ter comunhão com outros cristãos. Certa noite, anos depois de estarmos casados, Michael e eu tivemos uma discussão acalorada enquanto estávamos nos preparando para ir à casa de um amigo para jantar. Não tínhamos interpretado mal as intenções um do outro e dissemos palavras ofensivas e perturbadoras. Fiquei reduzida a lágrimas e ele ao silêncio. Ótimo, pensei. A última coisa que quero fazer me sentindo assim é estar com outras pessoas. Silenciosamente, fiz uma lista de razões que talvez servissem para poder cancelar o compromisso, mas todas pareciam muito medíocres, então eu me conformei com o encontro à noite. Ficamos em silêncio durante todo o percurso em direção à casa do nosso anfitrião, exceto quando Michael perguntava: "Você não vai falar comigo a noite toda?" Ao que habilmente respondi: "Você não vai falar comigo a noite toda?" Comecei a pensar sobre o casal que estávamos indo visitar, Bob e Sally. Foram um dos primeiros casais cristãos com quem Michael e eu fizemos amizade, depois que nos casamos. Tínhamos muito em comum, incluindo os nossos filhos. Sua filha Kristen e o seu filho Christopher nasceram na mesma época e se tornaram bons amigos. Adorávamos estar com eles porque eram sólidos em seu relacionamento, assim como a sua fé, e sabíamos que não iriam trazer nenhuma surpresa desagradável para nós. A partir do momento em que chegamos à casa deles, senti a tensão entre Michael e eu desaparecer. Durante toda a noite, nosso coração amoleceu e na hora de voltarmos para casa, já estávamos rindo. Era como se a bondade do Senhor na família Anderson tivesse nos contagiado e tivéssemos sido fortalecidos por ela. Esse tipo de coisa aconteceu tantas vezes que quando o pastor Jack nos exortou a estar em comunhão com outros cristãos e acenou com o braço lentamente de lado a lado na congregação, como se estivesse movimentando suas ovelhas, entendi a necessidade de fazer isso. Mais do que uma amizade. A palavra comunhão soava como estranha e fanática quando eu a ouvi pela primeira vez. Lembrou-me de chá e biscoitos depois de um encontro missionário ou um jantar trivial no porão da igreja. Descobri que é muito mais do que a hora do café. A definição de dicionário é companheirismo, uma associação amigável, partilha mútua, um grupo de pessoas com os mesmos interesses. No sentido bíblico, é mais do que isso. Comunhão tem a ver com uma reciprocidade em todas as partes de sua vida. O pastor Jack nos ensinou: vocês carregam os fardos uns dos outros e cumprem a lei de Cristo. Vocês oram pelos outros, amam uns aos outros, ajudam uns aos outros quando há uma necessidade material, choram com os que choram e se alegram com os que se alegram. É uma associação em crescimento com pessoas que estão se movendo no mesmo sentido que você está e compartilham umas com as outras os seus momentos de vitória ou de necessidade, ou seus tempos de provação ou de triunfo. É um relacionamento em desenvolvimento. A comunhão é um instrumento para nos moldar. A Bíblia diz que nos tornamos como aqueles com quem passamos tempo como bons amigos, afiando uns aos outros, assim como o ferro afia o ferro. Provérbios 27:17. Isso é a razão suficiente para passarmos tempo com outros cristãos, mas ainda há outros motivos. Dentro da igreja, primeiramente, o mais básico de tudo, é muito importante que você encontre na igreja o seu lar e passe tempo com aquele corpo de cristãos na igreja. É claro que entendo se você tiver um tipo de esgotamento, se ferido por outra igreja, mas por favor me escute. Não há duas igrejas iguais. Cada um tem a sua própria personalidade. Algumas são grandes, algumas boas, e algumas não são muito bem o que você esperava que fossem. Em algum lugar há uma igreja que é certa para você e você precisa pedir a Deus para ajudá-la a encontrá-la. Contrariamente ao que algumas pessoas pensam, a igreja não precisa ter um edifício de luxo. Você pode achar uma igreja boa, onde um corpo de cristãos se encontra com uma líder pastoral que também se submete a outra liderança pastoral. Devem acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus e oferecer um ensino bom e sólido a partir dela.
O próximo indício importante de uma boa igreja é que você sente o amor de Deus nela e o recebe em abundância das pessoas. Algumas igrejas fazem um outdoor de amor na saída, no entanto, há outras que são mais reservadas, mas podem ser muito verdadeiras. Se você captar sentimentos de orgulho, competição, egoísmo, hipocrisia ou indiferença, determine se essa é a atmosfera geral ou um caso isolado. Lembre-se de que em qualquer igreja você pode encontrar alguém que irá exemplificar essas características. Pergunte a si mesmo se você sente amor e aceitação nesse lugar de forma geral. Você também precisa estar ciente de que não pode ir a uma igreja e exigir que as pessoas o amem e se importem com você. Você pode comunicar suas necessidades, mas não pode impor aos outros como deveriam se relacionar com você. Se você for a uma igreja que não acredita em nascer de novo ou ser batizado, precisa encontrar uma igreja que faça. Se o pastor não fala sobre o Espírito Santo trabalhando com poder em sua vida e os membros da congregação não louvam nem adoram ao Senhor, você não encontrou o lugar certo ainda. Deus não pode trabalhar de forma poderosa em uma igreja que o limita e não pratica determinados passos básicos de obediência. Continue a procurar até encontrar uma igreja sólida que você possa chamar de lar. Se você estiver em uma igreja em que se sentir infeliz, saia. É difícil receber o amor e a vida de Deus em uma igreja que você detesta. Isso não é uma licença para ficar mudando de igreja para igreja sempre que houver pressão para crescer. Mas não caia na armadilha do agora nós te pegamos. Saia de qualquer igreja que tente controlar a sua respiração. Peça a Deus para levar ao lugar certo. E quando você encontrá-lo, comprometa-se a ficar e observar a si mesmo crescer. Vá sempre que for possível. Se uma vez por semana lhe parecer um importante comprometimento, comece por aí. Se uma vez por semana for fácil, então vá aos cultos durante a semana também. Depois de aceitar Jesus, você tem a vida eterna, quer vá à igreja ou não, mas estou falando sobre a vida na plenitude de tudo que Deus tem para você. Estou falando de expulsar a dor do interior e viver em amor, paz e alegria. Estou falando de fazer a vontade de Deus. Algumas visitações do poder de Deus acontecem apenas no meio desses encontros entre os cristãos. Faça questão de fazer parte disso. Fora da igreja. Há também o esforço para estar com os crentes fora da igreja. Quando você faz amizade com pessoas que seguem ao Senhor, há um forte vínculo de amor que faz com que os outros relacionamentos pareçam superficiais. Essas amizades são as mais gratificantes e terapêuticas. Elas também podem ser as mais frustrantes, porque esperamos que os cristãos sejam perfeitos, quando, na verdade, só Cristo é perfeito. É útil pensar que toda comunhão com cristãos é benéfica. Os encontros agradáveis são terapêuticos e os desagradáveis são alongamentos. Quando você se depara com cristãos que esticam mais do que você sente que consegue aguentar, não se afaste de Deus. Lembre-se de que Ele ainda é perfeito e bom, ainda que alguns dos seus filhos não sejam. Deus sempre o ama e respeita, mesmo se alguns dos seus filhos não. Sei que nada dói mais do que uma ferida infligida por um irmão ou irmã no Senhor. Tendo sido ferida muitas vezes como eu sou obrigada a lembrar que seremos imperfeitos até o momento de estarmos com Jesus. Portanto, precisamos ser misericordiosos para com aqueles que esticam e perdoá-los rapidamente. Além disso, nós mesmos estamos provavelmente esticando os outros também. A Bíblia diz que não deveríamos nos colocar em julgo desigual com os descrentes, 2 Coríntios 6,14. Mas isso não significa que você tem de evitá-los. Significa apenas que seus relacionamentos mais próximos, aqueles que tocam profundamente e mudam a sua vida, precisam ser com os cristãos. Pergunte-se, eu sou uma influência divina na vida de meus amigos incrédulos? Se assim for, então considere o relacionamento bom. No entanto, se eles o influenciam, afastando-o de Deus e de seus caminhos, então corte as relações imediatamente. Se o seu cônjuge não é cristão, não deixe que a sua resposta negativa a Jesus o impeça de receber a restauração do Senhor para você. Veja se existe por perto um grupo cristão de oração, estudo bíblico ou um grupo com interesses semelhantes. Conheça alguém que se juntou a um grupo cristão de artesanato e achou bastante reconfortante. Comece por algum lugar, faça chamadas telefônicas para outros crentes e peça orações. Encontre alguém para almoçar e conversar sobre o que o Senhor fez em sua vida. Abra-se e apresente-se de alguma forma. Você pode sentir que não tem nada para compartilhar, mas se você tiver o Senhor, Ele é tudo o que você precisa. Se o nosso primeiro objetivo em qualquer relacionamento é a nossa própria realização, acabaremos abandonados ou desapontados.
Por mais doloroso que seja, temos de desistir desse desejo e colocá-los aos pés de Jesus. No entanto, pode haver momentos que fizemos tudo o que podíamos fazer em um relacionamento, mas ele ainda é cheio de problemas. Por mais que nos esforçamos tentando fazer coisas boas, uma determinada pessoa pode sempre fazer com que nos sentimos deprimidos, irritados, inseguros, com medo ou feridos. Quando isso acontece, é melhor deixar que a amizade vá e entregá-la a Deus para restaurá-la ou removê-la, conforme ele achar adequado. A comunhão é um passo de obediência que expande os nossos corações, preenche lacunas e derruba as paredes, incentiva, realiza e equilibra a nossa vida. Tudo isso é necessário para o bem-estar espiritual e uma vida produtiva na vontade de Deus. Oração. Senhor, eu reconheço a minha necessidade de outras pessoas. E eu lhe peço que me leve a relacionamentos por meio dos quais eu possa crescer no Senhor e a sua vontade possa se cumprir em mim. Mostre-me quais os passos devo dar para isso acontecer. Ferramentas da verdade. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixamos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Hebreus 10, 24. Pratiquem a hospitalidade. Romanos 12, 13. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. 2 Coríntios 6, 14. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, teremos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1, 7.